Princípios funcionalistas úteis à ortodontia. Falemos um pouco sobre esse tema. Estou me dirigindo aos colegas ortodontistas, provavelmente pouco familiarizados com o modelo de interpretação funcionalista, em função de cargas horárias insuficientes nos cursos de especialização, uma vez que eu tenho a convicção de que a abertura para esse campo interpretativo possa vir a ser útil na expansão da consciência diagnóstica e, ao mesmo tempo, enriquecer o arsenal terapêutico para o trato das mais variadas formas de diagnatias. E o faço baseado em algumas credenciais. Como transitar há décadas em ambos os modelos terapêuticos. Um ligeiro retrospecto faz-se necessário. Eu fui convidado a ser presidente de banca examinadora representando o Conselho Federal de Odontologia, o CFO, quando da outorga dos primeiros títulos da nova especialidade, nascida na reunião da ANEEL em 2001, provavelmente por ministrar esse modelo funcionalista dos meus cursos de especialização na universidade há vários anos, em complementação à ortodontia convencional, fundamentalmente Ricketts, e também por já possuir 2 livros editados sobre esse tema. Há mais de 30 anos, na área de ensino, expondo o que penso e o que faço, na terapia dos desequilíbrios estruturais do sistema estomatognático, que é, como eu encaro as más oclusões, um desequilíbrio estrutural, venho propondo sistematicamente uma síntese terapêutica, envolvendo os métodos interpretativos mecanoterápicos da ortodontia convencional aos funcionalistas da ortopedia funcional dos maxilares. Na verdade, eu identifico em ambas uma síntese dialética na interpretação dos desequilíbrios estruturais do sistema neuro-ósseo-dento-músculo-articular. E creio que uma especialização em ambos os modelos é um meio mais seguro para incorporar todas essas informações. Com uma visão abrangente de cada um dos modelos interpretativos e com a experiência necessária em cada um deles, permito-me afirmar que o domínio pleno de ambos enriquece não apenas a consciência dos fenômenos biofísicos envolvidos, mas também os recursos técnicos para atuar em cada campo com as suas peculiaridades. E quais são elas? Há uma linguagem própria no trânsito pelos princípios biológicos que regem a abordagem funcionalista. Resumidamente, eu diria o seguinte: esse modelo busca na imersão interpretativa dos fenômenos biológicos e físicos a resposta aos seus questionamentos, como busca também a compreensão do ser vivo, suas exigências, e seu intercâmbio com o meio ambiente que comporta-se tal como um sistema aberto. Lembrando a teoria geral dos sistemas, que é uma área do conhecimento que ocupa-se dos sistemas de controle das máquinas e seres vivos, pois ambas submetem-se a mecanismos regulatórios comuns. Procura-se o equilíbrio do sistema estomatognático através da estimulação do sistema nervoso central, via receptores proprioceptivos e sinestésicos, localizados nos músculos, articulações, periósteos, mucosas e demais estruturas relacionadas e acionadas por dispositivos geradores de estímulos de natureza intermitente. Aquelas intercomunicações ser-ambiente ou sistema estomatognático, aparelho, acontecem via canal específico, o analisador, compreendido por um sensor
ou receptor, cuja função é captar e proceder à transdução das informações ou estímulos em sinais elétricos, conduzidos pelo condutor, ou neurônio aferente, aquelas terminações nervosas corticais que vão decodificá-las. Por último, eu diria que os estímulos gerados pela aparatologia, eles vêm, de certa forma, desequilibrar o conjunto de forças presentes, fazendo com que o sistema desenvolva um conjunto de respostas ou eferências reequilibradoras, com aquela finalidade de adaptação às novas solicitações. Analisemos o caso clínico dessa paciente, que é muito elucidativo, para evidenciar o que eu estou dizendo. Acompanhe-me na tela. Vejamos essa paciente, gênero feminino, 9 anos e 4 meses de idade, apresentando uma displasia de bases ósseas, representada por um padrão facial 2, uma relação de ângulo classe 1 do lado esquerdo e classe 2 do direito, além de desvio de linha mediana para o lado direito de origem mandibular. Essa cefalometria biotipológica de Binler foi fundamental para o diagnóstico displásico ósseo, evidenciando a mandíbula heterogênica em um padrão facial estruturalmente desarmônico. Agora, modelos 3D atuais, digitais, têm sido empregados na obtenção de algumas informações fornecidas por este método gnatostático. Já essas figuras 4, 5 e 6 evidenciam alguns passos empregados no registro oclusal, referenciados a pontos craniométricos específicos, bem como o registro do posicionamento mandibular e do perfil do paciente. Em suma, um método de análise morfológica bem referenciada e importante para evidenciar displasias ósseas. Repare na situação inicial desse relacionamento maxilomandibular, evidenciando uma relação dentária classe 2 do lado direito e 1 do esquerdo. Um equilibrador planas foi empregado para estimular o sistema nervoso central via receptores proprioceptivos e sinestésicos localizados nos músculos, articulações, periósteos, mucosas e demais estruturas relacionadas, gerando com isso estímulos de natureza intermitente, desequilibrando a ação das forças presentes e provocando um feedback com eferências reequilibradoras ou adaptativas àquelas novas solicitações. Aqui o dispositivo provocando todas aquelas alterações que vão produzir aqueles estímulos intermitentes. Já essas figuras podem ser notadas as adaptações àquelas induções, àqueles estímulos intermitentes produzidos pelo aparelho. E essas figuras finais representam a fase praticamente final, em que eu empreguei uma aparatologia fixa com a finalidade exclusiva e única de dar uma sintonia fina no posicionamento dentário, embora tenha plena consciência de que ele seja bastante instável. O que realmente vai funcionar no posicionamento dentário não é fio, não é bracket, é simplesmente as forças induzidas pela mastigação, as forças funcionais, os estímulos funcionais, a ação, a função, nunca o aparelho. 3 anos depois, mostrando uma adaptação bastante satisfatória e espontânea dos elementos dentários, sem qualquer contenção. E aqui a oclusão, com os movimentos excêntricos, uma oclusão funcional, e aqui a lateralidade esquerda, direita, mostrando a correspondência dos côndilos, movimento de Bennett, ângulo de Bennett, e o plano oclusivo que contém aqueles toques dentários adequados. E aqui um esquema que sugere o sinergismo que deve existir entre as trajetórias condilares e o plano oclusivo. Essas trajetórias e os planos oclusivos, com as alturas cuspídeas que vêm a permitir um deslizamento angular sincrônico de ambos os lados, evidenciando os ângulos funcionais mastigatórios
registrados na mesa incisal ajustável do articulador semiajustável, no caso, um Dentatus ARL. Este plano oclusal, intimamente relacionado a essas trajetórias, tanto dos côndilos quanto dos deslizamentos intercuspídeos e relação com o plano oclusal. Mecanicamente, gente, só há um jeito de entender perfeitamente a mecânica desse sincronismo. É uma estrutura equilibrada que pode ser evidenciada naqueles exercícios com desgaste de Patterson, que todo mundo aprendeu na graduação. Aquele empregado na prótese total, onde os movimentos excêntricos do paciente, com as placas na boca, geram aquele plano oclusivo helicoidal intimamente relacionado às trajetórias condilares que lhes deram origem. É uma maneira super fácil, simples e com exercícios cujos resultados podem ser obtidos à exaustão nesses exercícios com o articulador. É a única forma de entender o sincronismo entre forma e situação do plano oclusal, as trajetórias condilares, do incisivo, altura cuspídeas, curva de compensação ou de SPI e os ângulos funcionais mastigatórios. Não há outro meio. E esses são os ângulos que serão muito importantes no concerto geral desse equilíbrio funcional da estrutura que nós estamos estudando. E essas duas figuras são representativas de um teste clínico que se faz para evidenciar o equilíbrio oclusal após um término de tratamento. Aqui, nessa lateralidade esquerda, por exemplo, o movimento lateroprotrusivo produz contatos oclusais que geram forças centrífugas na hemimaxila esquerda e hemimandíbula direita. Por outro lado, esse mesmo movimento lateral também provoca estímulos centrípetos na hemimaxila direita e hemimandíbula esquerda. São esses os contatos uniformes, os contatos oclusais uniformes, responsáveis pela manutenção do perímetro das arcadas pós-tratamento, bem como o posicionamento final dos elementos dentários, onde cada um tem sua relevância e razão de ser na execução da função para a qual eles foram programados, ou seja, mastigar com eficiência. Então, esse posicionamento individual de cada dente não é dado por fio, não é dado por bráctea, mas simplesmente como resultado dos contatos dentários funcionais nos movimentos funcionais. O mesmo acontece do lado oposto, quando a mandíbula se encaminha para o lado direito. Então, uma mastigação esquerda, uma mastigação direita, e esses ângulos, ou seja, individualizando aquela angulação que existe entre aquelas superfícies deslizantes dos elementos dentários opostos, são vistos aqui na mesa incisal ajustáveis, onde os ângulos funcionais podem ser medidos. Se não houver sincronia nesses ângulos funcionais, seguramente o sistema está instável, está desequilibrado. Há uma necessidade absoluta desses ângulos funcionais estarem equilibrados. Este é o segredo da manutenção do resultado pós-tratamento equilibrado, autossustentável. Finalizando, colegas, os princípios que nortearam esse padrão de finalização têm sido testados há várias décadas. Portanto, um período de tempo suficiente para sedimentar uma postura terapêutica baseada em larga experiência clínica. O que me permite afirmar que, uma vez cumpridas todas as etapas para aquela finalização, esta terá um equilíbrio estável, autossustentável, onde a contenção final, se é que podemos chamá-la assim, é acreditada única e exclusivamente à uniformidade dos contatos dentários excêntrica e nos movimentos excêntricos, aqueles funcionais. E esse quesito, estabilidade pós-tratamento, vem a ser um diferencial significativo na valorização profissional. Abraço a todos.